Ontem à noite era para ser só mais um jantar de domingo na casa da minha mãe. Sabe como é? Frango assado, arroz e aquela farofa caseira que a mãe faz que tem gosto de infância. Eu quase não fui porque tive que fechar a cafeteria tarde. E estava exausta, mas a mãe ficou mandando mensagem dizendo que a família estava se afastando e que precisávamos nos reconectar. Ela usou aquela voz de chantagem emocional que só mãe sabe fazer. Então joguei uma roupa limpa e dirigi até lá. A casa cheirava exatamente como quando eu tinha 12 anos, e por um segundo pensei que talvez fosse até legal. Talvez pudéssemos só jantar e conversar sobre coisas normais como o tempo ou o jardim novo da mãe. Mas no segundo que entrei naquela sala de jantar e vi minha irmã sentada lá no blazer de grife dela, mexendo no celular com aquela expressão presunçosa que ela sempre faz quando está prestes a falar alguma coisa cortante, eu soube que estava entrando numa armadilha. Ela olhou para mim com aquele sorriso falso que nunca chega nos olhos e disse: "Ah, que bom, você conseguiu vir. Eu estava me perguntando se você teria tempo entre servir cafezinhos." O jeito que ela falou fez meu estômago apertar, mas eu só sorri de volta e sentei na minha cadeira. A tensão já estava no ar antes mesmo da comida chegar na mesa. Minha irmã Sara sempre foi a filha de ouro. Direito na USP, casada com um médico, sócia num escritório de advocacia chique no centro onde ela usa ternos de R$ 1.000 e fala com clientes que provavelmente ganham num mês mais do que eu vejo num ano. Enquanto isso, eu tenho 28 anos e sou dona de uma cafeteria pequena no bairro dos Artistas que mal empata na maioria dos meses. Para todo mundo na nossa família, isso me faz a fracassada. Aquela que nunca se esforçou ou se contentou com menos do que o potencial dela. Mas aqui está a coisa que ninguém parece entender. Eu amo o que faço. Eu amo o cheiro de grãos de café frescos de manhã. Amo saber de cor os pedidos dos meus clientes regulares. Amo que minha loja é esse cantinho do mundo onde as pessoas vêm para escrever, ler, ter conversas baixinhas ou primeiros encontros. É meu. E eu construí do nada com minhas próprias mãos e meu próprio dinheiro. Mas tenta explicar isso para uma família que só mede sucesso em valores de salário e títulos de trabalho. Sara já estava na 3ª taça de vinho quando eu sentei, e dava para ver pelo jeito que ela gesticulava que estava no modo exibida total. Ela começou a falar sobre algum contrato enorme que o escritório dela acabou de conseguir. Algo sobre um negócio milionário de construção. E como ela pessoalmente convenceu o cliente a assinar. A mãe e o pai estavam prestando atenção em cada palavra, fazendo perguntas e sons impressionados. Ninguém me perguntou como o negócio estava indo. Eu mexia na comida no prato tentando parecer interessada, mas por dentro estava contando os minutos para poder ir embora. Foi aí que Sara decidiu mirar em mim diretamente. Ela se virou na cadeira, aquele sorriso venenoso esticando os lábios, e falou alto o suficiente para a mesa toda ouvir. "E você? Ainda está servindo café?" Todo mundo ficou meio constrangido, aquele tipo de riso nervoso que as pessoas fazem quando alguém cruza uma linha, mas ninguém quer causar uma cena. A mãe olhou para o prato. O pai deu aquela risadinha cúmplice, como quem escolheu um lado. Eu senti o rosto esquentar, mas forcei um sorriso e respondi: "Sim." E amando cada segundo. Era mentira. Eu estava cansada, exausta, trabalhando mais de 12 horas por dia só para manter as contas em dia. Mas aquilo era meu. A cafeteria era minha. E se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos, é que às vezes o silêncio também machuca. Sara riu daquele jeito que só a irmã mais velha sabe rir, cheio de condescendência, e voltou a falar sobre como ela era indispensável no escritório. O jantar continuou assim, com ela se gabando e eu engolindo a humilhação junto com a farofa da mãe. Acordei cedo, como sempre, ainda sentindo o gosto amargo do desprezo da noite anterior. 6 da manhã e eu já estava no carro, dirigindo para as ruas vazias até a cafeteria. O dia estava cinzento, daqueles que combinam perfeitamente com o humor
de quem passou a noite remoendo cada palavra cruel que ouviu. Parei no semáforo e fiquei pensando se valeria a pena continuar tentando manter uma relação com minha irmã. Ela sempre foi assim. Sempre me tratou como se eu fosse uma versão menor dela. Uma decepção ambulante que não conseguiu chegar onde ela chegou. Mas hoje eu não estava com paciência para ficar ruminando isso. Tinha uma cafeteria para abrir, clientes regulares que dependiam do café da manhã deles, e contas para pagar. Cheguei no estabelecimento e a primeira coisa que fiz foi ligar a máquina de café, ouvir aquele barulho familiar que sempre me acalma. O cheiro começou a se espalhar pelo ambiente pequeno, mas aconchegante que eu decorei com tanto carinho. Mesa de madeira rústica, plantas nas janelas, quadros de artistas locais nas paredes. Pode não ser um escritório de advocacia chique, mas é meu santuário. Às 7 em ponto, eu abri as portas e já tinha uma pequena fila se formando. Meus clientes são fiéis. A maioria vem aqui há anos. Eles sabem meu nome, perguntam como foi meu fim de semana, deixam gorjeta mesmo quando não precisam. Amanhã, estava correndo normal até ele entrar. Um homem de uns 50 e poucos anos, terno escuro bem cortado, cabelo grisalho penteado para trás. Chegou num carro preto com motorista particular, coisa que você não vê muito no meu bairro. Ele entrou como se já conhecesse o lugar, olhou em volta com aquele ar de quem está avaliando alguma coisa e caminhou direto para o balcão. Pediu um expresso duplo e perguntou se podia sentar na mesa do canto, perto da janela. Eu disse que claro, que ficasse à vontade. Ele se acomodou e ficou lá por quase 1 hora, mexendo no laptop e atendendo algumas ligações discretas. De vez em quando ele olhava para mim e sorria. E eu sorria de volta meio sem jeito, porque não estava acostumada com clientes tão elegantes assim. Quando ele terminou o café, veio até o balcão para pagar. Foi aí que ele falou uma coisa que me pegou de surpresa. Você é a dona, né? Dá para perceber pelo carinho que você trata este lugar. Eu confirmei, meio sem graça, e ele continuou. Lugar especial. Tem alma. Isso é raro hoje em dia. Pagou, deixou uma gorjeta generosa e saiu. Fiquei ali parada, processando a interação. Tinha alguma coisa naquele homem, um jeito de falar, de se portar, que me deixou curiosa. Mas clientes vêm e vão, né? Não pensei muito nisso e continuei trabalhando. 10 minutos depois, como se o universo tivesse senso de humor, minha irmã entrou na cafeteria. Sara, com toda a pompa de sempre. Salto alto, blazer de grife, bolsa que provavelmente custou mais que meu aluguel. Ela nunca tinha pisado na minha cafeteria antes, então já estranhei na hora. Parou na porta, olhou em volta com aquela expressão de quem está inspecionando alguma coisa e caminhou até o balcão devagar. Eu estava limpando a máquina quando ela chegou, então não consegui esconder a surpresa no rosto. Oi, Sara. Que surpresa você aqui. Ela não respondeu direito, só ficou olhando para os lados como se estivesse procurando alguma coisa. Ou alguém. Foi aí que percebi que ela estava meio pálida, diferente do usual. Sempre que minha irmã aparece em algum lugar, ela domina o ambiente, fala alto, chama a atenção. Mas hoje ela estava estranha, quase nervosa. Você não teve um cliente aqui agora há pouco? Um homem de terno? A pergunta me pegou desprevenida. Por que diabos ela estaria interessada nos meus clientes? Tive sim. Por quê? Ela engoliu seco antes de responder. E eu juro que vi uma gota de suor escorrer pela testa dela, apesar do ar condicionado. Como assim por quê? Você sabe quem era? Balancei a cabeça que não. E foi aí que ela soltou o nome que fez meu mundo virar de cabeça para baixo. Eduardo Martins, o maior cliente do meu escritório. O nome Eduardo Martins ecoou na minha cabeça como um sino. Eu fiquei ali parada, pano na mão, tentando processar o que minha irmã tinha acabado de falar. O homem elegante que tinha acabado de sair, aquele que elogiou minha cafeteria e deixou gorjeta generosa, era o cliente mais importante do escritório dela? A ironia da situação era tão absurda que eu quase ri.
Mas a expressão no rosto da Sara não tinha nada de engraçada. Ela estava genuinamente preocupada, mexendo na bolsa nervosamente e olhando para a porta como se esperasse que ele voltasse, a qualquer momento. Ele disse alguma coisa sobre o escritório? Sobre mim? Sobre algum contrato? As perguntas saíram atropeladas, e eu nunca tinha visto minha irmã assim, tão insegura. Sempre que ela falava comigo, era com aquela superioridade irritante, me tratando como se eu fosse uma criança que não entendia nada da vida. Mas agora ela estava ali, no meu território, me fazendo perguntas como se eu tivesse alguma informação importante que ela precisava. Não, ele só elogiou a cafeteria e foi embora. Por que você está tão nervosa? Sara passou a mão no cabelo, desfazendo um pouco do penteado perfeito. Você não entende. Eduardo Martins é dono da maior construtora da cidade. Ele representa 40% da receita do nosso escritório. Se ele não estiver contente com alguma coisa... Ela não terminou a frase, mas eu entendi. Sem esse cliente, o escritório dela estaria em apuros sérios. Foi nesse momento que as peças começaram a se encaixar na minha cabeça? Lembrei de todas as vezes que Sara tinha me humilhado em família, todas as piadas sobre eu ser só uma balconista de café, todos os comentários maldosos sobre eu não ter ambição suficiente para algo maior. E agora descobria que o cliente mais importante dela era um frequentador da minha cafeteria, que ele tinha elogiado meu trabalho, meu espaço, minha dedicação, que ele havia passado 1 hora inteira aqui, confortável e relaxado, enquanto ela provavelmente estava no escritório chique dela se matando para impressioná-lo. A situação era tão irônica que eu senti uma vontade de rir que foi difícil, de reprimir. Então você veio aqui porque está preocupada que seu cliente mais importante tenha gostado da minha cafeteria? A pergunta saiu com um tom que eu não esperava, meio provocativo. Sara me olhou como se eu tivesse falado alguma blasfêmia. Não seja ridícula. Eu só quero saber o que vocês conversaram. Mas eu podia ver nos olhos dela que havia algo mais, uma preocupação real de que talvez sua posição não fosse tão sólida quanto ela sempre me fez acreditar. Ele disse que lugares com alma são raros hoje em dia, e que dava para perceber o carinho que eu tenho por este lugar. As palavras saíram devagar, e eu vi o rosto da Sara mudar de cor. Ela sabia que carinho era uma coisa que não se comprava com dinheiro ou status. Era algo que eu tinha e ela não. O silêncio que se instalou entre nós foi pesado, carregado de anos de ressentimento e competição unilateral. Sara ficou ali parada, olhando para tudo menos para mim, como se estivesse recalculando alguma coisa na cabeça dela. Eu continuei limpando o balcão, tentando parecer casual, mas por dentro estava fervilhando. Pela primeira vez na vida, eu tinha algo que ela queria. Não era dinheiro, não era status, não era um diploma pendurado na parede. Era respeito genuíno de alguém que ela considerava importante. Você. Você conhece ele de onde? A pergunta saiu baixa, quase um sussurro. Eu parei de limpar e a encarei diretamente. Do que você está falando? Ele nunca tinha vindo aqui antes. Foi a primeira vez. Mas mesmo enquanto falava, alguma coisa no fundo da minha mente me dizia que talvez não fosse bem assim. Havia algo familiar no jeito que ele olhava para o ambiente, como se já conhecesse. Como se já tivesse ouvido falar deste lugar antes. Sara mordeu o lábio inferior, um tique nervoso que ela tinha desde criança. Ele cancelou uma reunião hoje de manhã. Disse que tinha algo mais importante para fazer. Ninguém conseguiu contato com ele até agora. Ela pausou, me olhando como se eu fosse uma peça de quebra-cabeça que ela não conseguia encaixar. E agora descubro que ele estava aqui. A conexão que ela estava fazendo era óbvia, e francamente, eu estava começando a gostar de ver ela tão desconcertada. Anos de humilhação pediam uma pequena vingança. O celular da Sara tocou bem nas... hora em que ela abriu a boca para falar mais alguma coisa. Ela olhou para a tela e eu vi o nome sócio principal lampejando. Ela atendeu na mesma hora, naquele tom profissional que ela usa no trabalho,
mas dava para perceber o nervosismo na voz. Alô, Dr. Henrique? Sim, eu sei que o Eduardo, como assim cancelou? Eu fingi que estava organizando os sachês de açúcar, mas estava prestando atenção em cada palavra. A voz do outro lado estava alta o suficiente para eu ouvir pedaços da conversa. Não conseguimos contato. Reunião remarcada. Cliente insatisfeito. Sara ficou cada vez mais pálida conforme a conversa avançava. Mas, doutor, eu tenho certeza que posso resolver isso. Deixa eu falar com ele pessoalmente. A voz do outro lado ficou mais rígida, e eu ouvi algo sobre revisão de estratégia e avaliar responsabilidades. Quando ela desligou, suas mãos estavam tremendo ligeiramente. Ela guardou o celular na bolsa com movimentos mecânicos e me olhou como se eu fosse uma aparição. Isso não pode estar acontecendo. O sussurro saiu mais para ela mesma do que para mim. Pela primeira vez na vida, eu estava vendo minha irmã vulnerável, e uma parte de mim que eu não conhecia estava gostando disso. Não era maldade, era mais como uma sensação de que finalmente o universo estava equilibrando as coisas. Ele cancelou tudo, ela falou, ainda processando. Todas as reuniões da semana. Disse que estava repensando alguns projetos e que precisava de um tempo. Sara se sentou numa das cadeiras perto do balcão, coisa que ela nunca faria normalmente. Minha irmã perfeita, sempre tão controlada, estava claramente em pânico. E o pior é que ninguém sabe por quê. Ontem estava tudo normal. Hoje de manhã ele liga dizendo que precisa cancelar. Não dá explicação, não marca nova data, nada. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, como se estivesse me vendo realmente pela primeira vez. E daí descubro que ele passou a manhã aqui, na sua cafeteria, conversando com você. A acusação estava implícita, mas eu não mordi a isca. Em vez disso, servi um café para ela sem perguntar se queria. Olha, Sara, o homem veio aqui, tomou um café, elogiou o lugar e foi embora. Não sei que conspiração você está imaginando, mas não tem nada a ver comigo. Mas mesmo enquanto falava, eu não conseguia tirar da cabeça o jeito que ele tinha olhado para o ambiente, como se conhecesse. Como se já tivesse ouvido falar deste lugar antes. E aquele comentário sobre lugares com alma tinha soado muito específico, muito pessoal. Ele perguntou sobre você. Ela insistiu. Perguntou se você era a dona. Pausei com a xícara na mão. Ele realmente tinha perguntado isso, mas na hora pareceu só curiosidade casual. Sara tomou um gole do café e fez uma cara de surpresa. Nossa, isso está realmente bom. O comentário saiu automático, sem filtro, e eu vi ela se dar conta do que tinha falado. Era a primeira vez que ela elogiava alguma coisa minha sem sarcasmo ou condescendência. Obrigada, respondi, genuinamente tocada pelo elogio inesperado. Por um momento, o clima entre nós suavizou, como se fôssemos só duas irmãs tomando café juntas. Mas a realidade voltou rápido quando o celular dela tocou de novo. Dessa vez era uma mensagem, e pelo jeito que ela arregalou os olhos, não eram boas notícias. Ele quer uma reunião hoje à tarde, mas não no escritório. Ela me mostrou a tela do celular. Quer se encontrar aqui na sua cafeteria? Eu senti. Meu estômago dar um nó. Aqui? Por que aqui? Sara balançou a cabeça, claramente perdida. Não faço ideia. Ele só disse que prefere um ambiente mais autêntico. A palavra autêntico ficou suspensa no ar entre nós, carregada de significado. Depois de anos ouvindo que meu negócio era pequeno, insignificante, sem importância, de repente ele estava sendo escolhido como local de reunião por um dos empresários mais importantes da cidade. E agora? Perguntei, sem saber bem o que isso significava para mim. Agora eu preciso da sua ajuda, Sara respondeu. E pela primeira vez na vida, não havia arrogância na voz dela. Havia apenas uma irmã desesperada pedindo ajuda para outra. A tarde chegou mais rápido do que eu esperava. Sara tinha ido embora para se preparar para a reunião, mas não antes de me fazer prometer que eu não faria nada para complicar a situação,
como ela colocou. Eu ri na cara dela e disse que não tinha interesse nenhum nos negócios dela, que só queria que usassem minha cafeteria e fossem embora sem causar confusão. Mas por dentro, eu estava nervosa. Não todos os dias que sua cafeteria pequena vira cenário de reuniões milionárias. Passei o resto da manhã limpando tudo 2 vezes, organizando as mesas, checando se a máquina de café estava funcionando perfeitamente. Alguns clientes regulares comentaram que o lugar estava brilhando mais que o normal, e eu dei algumas desculpas sobre limpeza geral. 12:00, Eduardo chegou, pontual como antes. Dessa vez ele acenou para mim como um velho conhecido e foi direto para a mesma mesa de canto. Pediu o mesmo expresso duplo e ficou mexendo no celular. Meia hora depois, Sara apareceu acompanhada de um homem mais velho de cabelos grisalhos que eu imaginei ser o sócio principal do escritório. Eles cumprimentaram Eduardo formalmente e se sentaram à mesa. A reunião começou em tons baixos, mas dava para sentir a tensão no ar. Eu tentei me ocupar com outras coisas, servindo os clientes regulares e fingindo que não estava prestando atenção na conversa da mesa do canto. Mas era impossível não notar a linguagem corporal. Eduardo estava relaxado, recostado na cadeira, enquanto Sara e o sócio dela estavam rígidos, claramente tentando salvar a situação. De vez em quando eu ouvia fragmentos da conversa. Reavaliação de valores, novo direcionamento, parcerias mais alinhadas. A voz do Eduardo era calma, mais firme. Não parecia um homem sendo convencido de alguma coisa, parecia alguém que já tinha tomado uma decisão e estava apenas comunicando. Sara gesticulava mais que o normal, aquele jeito que ela fica quando está tentando controlar uma situação que está fugindo das mãos dela. O sócio principal suava na testa, apesar do ar-condicionado. Depois de 1 hora, Eduardo se levantou, apertou a mão dos dois e caminhou até o balcão onde eu estava. Obrigado pela hospitalidade, ele disse, deixando algumas notas na caixinha de gorjetas. Espero voltar em breve. Ele saiu e eu fiquei ali observando Sara e o sócio dela conversarem em sussurros urgentes. Pela expressão dos dois, a reunião não tinha corrido como esperado. Sara demorou mais 10 minutos para se levantar da mesa. Quando finalmente veio até o balcão, ela estava visivelmente abalada. O sócio principal tinha ido embora sem nem olhar na minha direção, e pelo jeito que ele saiu pisando duro, as coisas não tinham corrido bem. Ele terminou o contrato. Sara falou baixo, como se não acreditasse nas próprias palavras. Disse que está buscando parceiros que compartilhem da mesma visão sobre negócios responsáveis e comunidade local. Ela me olhou como se eu fosse responsável por alguma coisa. Você conversou com ele de novo? Disse alguma coisa sobre o escritório? Eu balancei a cabeça. Sara, eu nem cheguei perto da mesa de vocês. Fiquei aqui no balcão o tempo todo. Mas mesmo enquanto falava, eu me lembrava do jeito que Eduardo tinha olhado para mim quando chegou, como se estivéssemos compartilhando algum segredo. Um segredo. E a maneira como ele elogiou minha hospitalidade tinha soado diferente, mais significativa. Ele fez questão de marcar a reunião aqui. Sara continuou, a voz ficando mais aguda. Por que aqui? O que tem de especial neste lugar? A pergunta saiu com um tom de desespero que eu nunca tinha ouvido da minha irmã. Era como se ela estivesse tentando entender alguma coisa que estava além da compreensão dela. Eu servi outro café para Sara, mais por pena do que por hospitalidade. Ela estava claramente em choque, mexendo no celular e suspirando a cada mensagem que lia. O Dr. Henrique está furioso, ela murmurou. Está falando em reestruturação da equipe, revisão de responsabilidades. Eu posso perder a sociedade. A última frase saiu como um sussurro, e eu senti uma pontada de algo que poderia ter sido pena. Apesar de todos os anos de humilhação, ver minha irmã assim, tão perdida e vulnerável, mexeu comigo. Talvez ele só queira trabalhar com pessoas diferentes. Sugeri, tentando soar neutra. Não necessariamente tem a ver contigo pessoalmente, mas Sara balançou a cabeça. Você não entende. Eduardo Martins não faz nada por impulso. Ele pesquisa, analisa,
Conhece tudo sobre as pessoas com quem trabalha. Se ele terminou o contrato conosco e fez questão de marcar a reunião aqui, é porque tem um motivo. Ela pausou, me olhando fixamente. Um motivo que tem a ver com você. A acusação estava ali, não dita, mas clara. Como se eu tivesse orquestrado tudo isso de propósito. Como se a pequena balconista de café tivesse poder suficiente para derrubar um contrato milionário. O resto da tarde passou num clima estranho. Sarah ficou na cafeteria até o fechamento, mexendo no laptop e atendendo ligações de trabalho com uma urgência que eu nunca tinha visto nela. Era como se ela estivesse tentando resolver uma crise que estava muito além do controle dela. Alguns clientes regulares comentaram sobre a movimento diferente no lugar, e eu dei desculpas vagas sobre reuniões de negócios. Perto das 5 da tarde, Sarah recebeu uma ligação que a fez ficar ainda mais pálida. Como assim ele já assinou com outro escritório? Ela falou alto demais, e alguns clientes olharam na direção dela. Que escritório? Desde quando? A conversa durou poucos minutos, mas quando ela desligou, suas mãos estavam tremendo. Ele já tinha tudo planejado, ela disse, mais para si mesma. O contrato novo já estava pronto. Ele só estava sendo educado hoje, comunicando oficialmente. Eu não sabia o que dizer. Uma parte de mim sentia pena dela, mas outra parte estava secretamente satisfeita. Depois de anos sendo tratada como fracassada da família, havia uma justiça poética em ver que minha cafeteria pequena tinha sido escolhida como cenário para o fim da arrogância da minha irmã. Quando chegou a hora de fechar, eu comecei a guardar as coisas enquanto Sarah continuava sentada, olhando para o vazio. Sabe o que é mais irônico? Ela falou de repente. Eu sempre achei que você tinha se acomodado, que tinha desistido de ser alguma coisa na vida. Ela fez uma pausa, mexendo na xícara vazia. Mas talvez você tenha entendido alguma coisa que eu nunca entendi. A confissão me pegou de surpresa. Sarah nunca admitia estar errada sobre nada, muito menos sobre mim. Do que você está falando? Perguntei, curiosa apesar de mim mesma. Desse lugar, ela gesticulou ao redor. Das pessoas que vêm aqui, da maneira como elas te tratam. Eduardo passou 1 hora aqui de manhã e saiu comentando sobre autenticidade e alma. Ele nunca falou assim sobre nosso escritório, mesmo depois de anos de parceria. Havia algo na voz dela que eu nunca tinha ouvido antes. Algo que poderia ter sido respeito. Talvez ele estivesse cansado de advogados que só pensam em dinheiro, respondi, sem conseguir resistir à cutucada. Sarah riu, um som amargo. Talvez. Ou talvez ele estivesse procurando pessoas que realmente se importam com o que fazem. Na manhã seguinte, acordei esperando que a cafeteria voltasse ao normal. Clientes regulares, rotina tranquila, sem drama familiar. Mas quando cheguei para o trabalho, havia um envelope debaixo da porta com meu nome escrito em letra cursiva elegante. Dentro, um cartão de visita e uma nota manuscrita. Gostaria de conversar sobre uma oportunidade. Se tiver interesse, me ligue. Eduardo Martins. Fiquei ali parada, relendo a mensagem várias vezes. Que tipo de oportunidade um empresário como ele poderia ter para oferecer para uma dona de cafeteria? Guardei o cartão no bolso e tentei focar no trabalho, mas minha mente não parava de voltar para aquilo. Durante a manhã, alguns clientes comentaram que tinham visto um movimento importante na cafeteria no dia anterior, e eu percebi que a notícia já estava circulando pelo bairro. A dona do Café das Plantas tinha virado cenário de reunião de gente grande. Era estranho como isso me fazia sentir, um misto de orgulho e ansiedade. 12:00, não aguentei mais a curiosidade e liguei para o número do cartão. Eduardo atendeu. No primeiro toque, como se estivesse esperando. Que bom que ligou. Tem uns minutos para conversar pessoalmente? Ele chegou 30 minutos depois, com a mesma elegância discreta de sempre. Dessa vez, pediu um cappuccino e se sentou na mesa do canto, gesticulando para eu me juntar a ele quando terminasse de atender os outros clientes. Meu coração estava batendo mais rápido que o normal quando finalmente me sentei à sua frente. Vou direto ao ponto. Ele começou.
Estou impressionado com o que você construiu aqui. Não é só o café, que é excelente, aliás. É a atmosfera, a maneira como você trata as pessoas, a autenticidade do lugar. Ele pausou, tomando um gole do cappuccino. Estou montando um projeto novo, um hub de negócios locais no centro da cidade. Pequenos empresários, artistas, pessoas que fazem a diferença na comunidade. Quero que você seja uma das âncoras. Eu fiquei sem palavras. Âncora? Uma segunda unidade da sua cafeteria, no melhor ponto comercial da cidade, com todo o suporte financeiro necessário. Ele tirou uma pasta da bolsa e colocou na mesa. Dá uma olhada, sem compromisso. Se interessar, conversamos mais. As folhas estavam cheias de plantas, projeções, números que faziam minha cabeça rodar. Era muito mais do que eu tinha sonhado quando abri a primeira cafeteria. Passei o resto do dia olhando os papéis que Eduardo tinha deixado. Era surreal. Um investimento que multiplicaria meu negócio por 10, num local privilegiado, com autonomia total sobre as decisões. E o mais importante, ele não queria mudar nada da essência do que eu fazia. Pelo contrário, ele queria replicar exatamente isso. A autenticidade não se fabrica, estava escrito numa das anotações dele. Ou existe, ou não existe. Quando Sara apareceu no final da tarde, eu ainda estava absorta nos documentos. Ela entrou quieta, diferente do jeito teatral de sempre, e pediu um café simples. Notou os papéis na mesa, mas não perguntou nada. Ficamos alguns minutos em silêncio, ela mexendo no celular e eu tentando processar tudo o que tinha acontecido. Perdi a sociedade, ela falou de repente, sem tirar os olhos da tela. Dr. Henrique decidiu que precisa de uma reestruturação completa do escritório. A notícia me pegou desprevenida. Por mais que nossa relação fosse complicada, saber que a carreira dela tinha desmoronado num dia me deixou desconfortável. Sinto muito, falei, e estava sendo sincera. Não sei se você sente mesmo, Sara respondeu, mas sem malícia. Depois de todos esses anos me tratando como se você fosse menos importante. Eu nunca quis que você falhasse, interrompi. Só queria que você me respeitasse. Sara olhou para mim então, realmente olhou, como se estivesse me vendo. Pela primeira vez. Eu sei. E talvez esse seja meu problema. Ela gesticulou para o ambiente ao redor. Você construiu alguma coisa real aqui. As pessoas gostam de verdade de estar neste lugar. Eu passei anos construindo uma carreira baseada em aparências, em impressionar pessoas que no fundo não se importavam comigo. Havia uma tristeza na voz dela que me tocou mais do que eu esperava. E agora? Perguntei. Agora eu preciso descobrir o que fazer com o resto da minha vida. Ela riu sem humor. Não sei fazer nada além de ser advogada. E aparentemente, nem isso eu fazia direito. Mostrei os papéis na mesa para ela. Eduardo me ofereceu uma sociedade. Um projeto grande. Sara folheou os documentos, os olhos arregalando conforme lia. Nossa, isso é incrível. Pela primeira vez na vida, ouvi orgulho genuíno na voz dela quando falava sobre alguma coisa minha. A conversa com Sara se estendeu pela noite. Pela primeira vez em anos, conversamos como irmãs de verdade, sem competição, sem sarcasmo, sem tentar provar quem era melhor. Ela me contou sobre a pressão constante que sentia no escritório, sobre como tinha sacrificado relacionamentos pessoais para manter a posição de sócia. Eu falei sobre os primeiros anos da cafeteria, sobre as noites sem dormir preocupada com as contas, sobre a satisfação de ver clientes voltando dia após dia. Sabe o que Eduardo me disse hoje? Ela comentou, mexendo na segunda xícara de café. Que ele vem observando este lugar há meses. Que ouviu falar da cafeteria através de outros clientes, que quis conhecer pessoalmente antes de fazer qualquer proposta. Meu estômago deu um nó. Como assim há meses? Ele fazia questão de passar aqui toda semana só observando. Via como você tratava as pessoas, como o ambiente funcionava. Disse que precisava ter certeza de que não era só sorte, que era realmente alguma coisa consistente.
A revelação me deixou meio sem chão. Pensar que eu estava sendo avaliada sem saber, que cada interação com clientes estava sendo observada, era ao mesmo tempo assustador e validador. E foi por isso que ele terminou o contrato com o escritório? Sara assentiu. Ele disse que queria trabalhar apenas com pessoas que demonstrassem os mesmos valores que ele busca. Ele busca integridade, autenticidade, compromisso real com a comunidade. Foi então que entendi por que Sara tinha ficado tão abalada. Não era só sobre perder um cliente ou a sociedade no escritório. Era sobre perceber que havia passado anos construindo uma carreira baseada em coisas que, no final das contas, não importavam para pessoas como Eduardo. Você está considerando a proposta dele? Ela perguntou, indicando os papéis na mesa. Estou, mas também estou com medo, admiti. E se não der certo? E se eu não conseguir manter o mesmo padrão num lugar maior? Sara sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que vi dela em anos. Você vai conseguir, porque você faz isso por amor, não por obrigação. Ficamos mais alguns minutos conversando sobre a proposta, sobre os detalhes do projeto, sobre como seria ter uma segunda unidade. Quando ela finalmente se levantou para ir embora, me deu um abraço apertado. Obrigada, ela disse baixinho. Por quê? Por me mostrar que existe outro jeito de medir sucesso. Depois que ela saiu, fiquei sozinha com os papéis e minhas reflexões. A cafeteria estava silenciosa, mas não vazia. Tinha uma energia ali, um acúmulo de todas as conversas, todos os encontros, todos os momentos que tinham acontecido entre essas paredes. Eduardo tinha razão. Lugar com alma era raro mesmo. Na manhã seguinte, liguei para Eduardo e marquei uma reunião para discutir a proposta dele em detalhes. Dessa vez, ele sugeriu que nos encontrássemos no local onde seria a nova unidade. Um espaço amplo no centro da cidade, com pé direito alto e janelas enormes que deixavam entrar luz natural o dia todo. Quando cheguei lá, ele já estava esperando, acompanhado de uma arquiteta e um administrador. Quero que você se sinta completamente à vontade para modificar qualquer coisa. Ele disse enquanto caminhávamos pelo espaço vazio. A ideia é criar uma versão expandida do que você já faz, não alguma coisa completamente diferente. Passamos 2 horas discutindo layout, equipamentos, capacidade de atendimento. A arquiteta mostrou alguns esboços que respeitavam completamente a estética aconchegante da minha cafeteria atual, só adaptada para um espaço maior. Queremos manter a essência, ela explicou, mas com capacidade para ser um ponto de encontro real da comunidade empresarial da cidade. Quando saímos de lá, minha cabeça estava fervilhando de possibilidades. Era assustador, mas também emocionante. Pela primeira vez na vida, eu tinha a chance de realmente expandir minha visão, de criar alguma coisa maior sem perder o que fazia meu trabalho especial. Voltei para a cafeteria atual com uma energia diferente. Os clientes regulares perceberam e começaram a fazer perguntas. Contei sobre a oportunidade de expansão e a reação foi melhor do que eu esperava. Finalmente, disse a dona Marina, que vinha aqui toda manhã há 3 anos. Este lugar merece ser conhecido por mais gente. Outros clientes ofereceram ajuda, contatos, sugestões. Era como se a comunidade que eu tinha construído aqui estivesse torcendo pelo meu sucesso. No final da tarde, Sara apareceu de novo. Dessa vez, ela trazia uma garrafa de vinho e um sorriso travesso. Vim comemorar, ela anunciou. Comemorar o quê? Sua nova sociedade, óbvio. E também, eu consegui um emprego novo. Fiquei curiosa. Onde? Num escritório menor, mais focado em direito empresarial para pequenos negócios. Metade do salário que eu ganhava antes, mas com muito mais propósito. Ela abriu o vinho e serviu 2 taças improvisadas com copos de café. Eduardo, me indicou. Disse que eu tenho potencial, só preciso aprender a usar para coisas que importam de verdade. Brindamos ali mesmo, no meio da minha cafeteria pequena, cercadas pelo cheiro de café e o som suave das máquinas. Pela primeira vez em anos, eu
Senti que tínhamos voltado a ser irmãs. 3 meses depois, a nova unidade estava quase pronta. Eu dividia meu tempo entre as 2 cafeterias, treinando uma equipe nova e adaptando receitas para uma produção maior. Era exaustivo, mas gratificante, de um jeito que eu nunca tinha experimentado. Eduardo vinha pelo menos uma vez por semana, sempre com sugestões construtivas, sempre respeitando minhas decisões finais. O segredo, ele me disse numa dessas visitas, é crescer sem perder a alma. Muita gente confunde expansão com mudança de identidade. A nova cafeteria mantinha todos os elementos que faziam a original especial: plantas nas janelas, mesas de madeira rústica, quadros de artistas locais. Mas tinha também um espaço para eventos, uma área de coworking e uma cozinha ampliada que permitia oferecer um menu mais variado. Sara vinha acompanhando todo o processo, oferecendo ajuda com a parte legal e burocrática. Ela tinha mudado muito nesses meses. Menos ansiosa, mais presente, mais interessada nas pessoas ao redor dela. Você estava certa sobre uma coisa, ela me disse enquanto tomávamos café na unidade original. Sobre o quê? Sobre construir alguma coisa que seja realmente seu. Eu passei anos tentando impressionar pessoas que nem me conheciam de verdade. A inauguração da 2ª unidade foi num sábado de manhã. Eduardo insistiu em fazer um evento simples, mais elegante. Nada de pompa excessiva. Só uma confraternização com clientes, parceiros e amigos. Minha mãe veio visivelmente orgulhosa, embora ainda meio confusa sobre como a filha fracassada tinha conseguido chamar a atenção de gente tão importante. Meu pai ficou impressionado com o espaço e não parava de contar para todo mundo que eu era filha dele. Alguns clientes da unidade original fizeram questão de estar presentes, e foi emocionante ver como eles se apropriaram do novo espaço também. É a mesma energia, comentou seu Jorge, um aposentado que vinha na cafeteria todo dia para ler jornal. Só que maior. A frase resumiu perfeitamente o que eu tinha tentado conseguir. Durante o evento, Eduardo fez um pequeno discurso sobre a importância de apoiar empreendedores locais e sobre como lugares autênticos fazem diferença na comunidade. Ele terminou dizendo que investir na minha cafeteria tinha sido uma das melhores decisões empresariais que ele tinha tomado. Quando os convidados começaram a ir embora, Sara se aproximou de mim. Estou orgulhosa de você, ela disse, e pela primeira vez na vida, acreditei completamente. 6 meses depois da inauguração, as 2 unidades estavam funcionando perfeitamente. A original mantinha sua clientela fiel e o charme intimista, enquanto a nova tinha se tornado um ponto de encontro real da comunidade empresarial da cidade. Eduardo não tinha exagerado quando disse que eu seria uma âncora. Outros pequenos negócios começaram a se estabelecer na região, criando um hub vibrante como ele tinha imaginado. Minha equipe havia crescido para 12 funcionários, todos treinados para manter o padrão de atendimento que sempre foi minha marca registrada. Sara tinha se estabelecido no escritório novo e estava visivelmente mais feliz. Ela vinha almoçar na cafeteria do centro pelo menos 2 vezes por semana, sempre trazendo clientes ou colegas. É impressionante como você conseguiu replicar a atmosfera, ela comentou num desses almoços. Eu achei que perderia alguma coisa na expansão, mas não perdeu. Era verdade. Ambas as unidades tinham a mesma energia acolhedora, a mesma atenção aos detalhes, o mesmo cuidado com cada cliente. A diferença era a escala, não a essência. Durante esses meses, aprendi muito sobre gestão, sobre liderança, sobre como manter qualidade quando você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a lição mais importante veio de observar minha própria jornada. A mudança. Na dinâmica familiar, foi talvez a conquista mais significativa de todo esse processo. Minha mãe parou de fazer aqueles comentários passivo-agressivos sobre eu não ter ambição suficiente. Meu pai começou a me incluir nas conversas sobre negócios familiares, pedindo minha opinião sobre investimentos e decisões financeiras. Mas a transformação mais marcante foi com Sara. Nossa relação tinha evoluído de uma competição unilateral para uma parceria real.
Ela me ajudava com questões legais do negócio, eu a aconselhava sobre relacionamentos pessoais e profissionais. Descobrimos que éramos mais parecidas do que imaginávamos. Ambas trabalhadoras, ambas determinadas, ambas buscando construir alguma coisa significativa. A diferença era que eu tinha encontrado meu caminho mais cedo, enquanto ela precisou de uma crise para reavaliar as prioridades. Sabe o que é engraçado? Ela me disse durante um jantar de domingo na casa da mãe, meses depois de toda a confusão ter começado. Eduardo disse que sempre soube que você tinha potencial empresarial. Disse que dava para ver pela maneira como você conduzia a cafeteria, como tratava fornecedores, como gerenciava funcionários. Pausou, sorrindo. Ele só estava esperando você estar pronta para dar o próximo passo. Um ano depois do dia em que Eduardo entrou pela primeira vez na minha cafeteria, eu estava revisando os números do negócio numa tarde de quinta-feira quando ele apareceu, como costumava fazer suas visitas surpresa. Dessa vez, trazia uma expressão diferente, mais séria, mais formal. Preciso conversar com você sobre uma oportunidade, ele disse sentando na mesa de sempre. Meu coração acelerou um pouco. Experiência já tinha me ensinado que quando Eduardo falava sobre oportunidades, coisas grandes estavam por vir. Estou expandindo o projeto do Hub, ele começou. Quero replicar o modelo em outras 3 cidades da região e quero que você seja minha sócia nessa expansão. A proposta me deixou sem palavras. Não era só sobre mais cafeterias. Era sobre criar uma rede de hubs comunitários, cada um com sua identidade local, mas todos baseados nos mesmos princípios de autenticidade e conexão humana. Você seria responsável pela consultoria sobre o conceito de cafeteria, treinamento de equipes e supervisão geral da qualidade. Ele explicou. Além de manter suas unidades atuais, claro. Era uma responsabilidade enorme, mas também a chance de impactar muito mais comunidades. Pedi um tempo para pensar e Eduardo concordou. Não precisa decidir agora, mas saiba que confio em você mais do que em qualquer outro parceiro que já tive. Naquela noite, liguei para Sara para conversar sobre a proposta. Ela ouviu tudo em silêncio, depois soltou um assobio baixo. Caramba, ele realmente acredita em você. É assustador, admiti. E se eu não conseguir? E se for grande demais para mim? Lembra do que você me disse quando eu perdi a sociedade? Sara perguntou. Que às vezes a vida nos empurra para lugares que não sabíamos que queríamos estar. Ela tinha razão. 2 anos atrás, eu era só a dona de uma cafeteria pequena que mal conseguia pagar as contas. Hoje, estava sendo convidada para ser sócia de um dos empresários mais respeitados da região. Além do mais, Sara continuou, você já provou que sabe fazer isso. A segunda unidade foi um sucesso completo. Por que seria diferente em outras cidades? Conversamos até tarde sobre os detalhes da proposta, sobre os riscos e as oportunidades. Quando desliguei o telefone, minha decisão já estava tomada. Na manhã seguinte, liguei para Eduardo e aceitei a sociedade. Sabia que você ia topar. Ele riu. Como sabia? Porque você é igual a mim. Não consegue resistir a um bom desafio. 2 anos se passaram desde que comecei essa jornada inesperada. Hoje, supervisiono 6 cafeterias em 4 cidades diferentes, cada uma com sua personalidade única, mas todas mantendo os princípios que sempre nortearam meu trabalho. Minha equipe cresceu para mais de 50 pessoas, e eu aprendi a delegar sem perder o controle da qualidade. Eduardo se tornou mais que um sócio. Virou um mentor e amigo verdadeiro. Nossa parceria funciona porque respeitamos as competências, um do outro, e compartilhamos da mesma visão sobre negócios responsáveis. Sara também prosperou. O escritório pequeno onde ela trabalha se especializou em assessoria jurídica para pequenos empreendedores, e ela se tornou uma referência na área. Ironicamente, ela ganha menos dinheiro que antes, mas está infinitamente mais realizada. Descobri que gosto muito mais de ajudar pessoas a construir sonhos do que de ajudar grandes corporações a aumentar lucros, ela me disse recentemente. Nossa relação nunca esteve melhor. Almoçamos juntas toda semana,
compartilhamos conselhos sobre trabalho e vida pessoal. E finalmente conseguimos ser irmãs de verdade. Minha mãe ainda não entende completamente como servir café se transformou numa carreira empresarial de sucesso, mas ela para de fazer comentários maldosos e começou a se gabar das filhas nas reuniões sociais dela. O mais interessante de toda essa história é como ela mudou minha perspectiva sobre sucesso e fracasso. Durante anos, me senti inferior, porque não tinha um diploma de uma universidade prestigiosa ou um emprego em escritório corporativo. Aprendi que sucesso não é sobre impressionar outras pessoas. É sobre construir alguma coisa que tenha significado real, que faça diferença na vida das pessoas ao seu redor. Cada cliente que entra numa das cafeterias e sai sorrindo, cada funcionário que cresce profissionalmente na nossa equipe, cada comunidade que se beneficia dos nossos hubs, isso é sucesso de verdade. Eduardo me ensinou que a autenticidade não é algo que você pode fingir ou comprar. Ou você tem, ou não tem. E quando você tem, as pessoas percebem. Elas gravitam em direção a você. Querem fazer parte do que você está construindo. A ironia é que, tentando ser apenas eu mesma, acabei criando alguma coisa muito maior do que qualquer ambição que eu poderia ter tido conscientemente. Hoje, quando olho para trás e lembro daquele jantar de domingo onde Sara zombou da minha profissão, só consigo rir. Porque ela tinha razão sobre uma coisa. Eu realmente ainda estava servindo café. A diferença é que agora eu sabia exatamente por que isso importava. Na semana passada, recebi um convite inesperado. Eduardo estava organizando um evento beneficente para arrecadar fundos para ONGs locais e queria que eu coordenasse o catering, através das nossas cafeterias. Nada muito elaborado, ele disse. Só aquela hospitalidade autêntica que você faz melhor que qualquer um. O evento seria num hotel 5 estrelas, com a presença de empresários importantes, políticos locais e formadores de opinião da cidade. Normalmente eu ficaria nervosa com uma responsabilidade dessa magnitude. Mas 2 anos de crescimento me deram uma confiança que eu não sabia que tinha. Organizei uma equipe das 6 unidades. Criamos um menu especial que representasse a identidade de cada cafeteria. E planejamos um serviço que mostrasse nossos valores de sustentabilidade e responsabilidade social. Sara ofereceu ajuda com a coordenação logística, e juntas montamos uma operação impecável. No dia do evento, tudo correu melhor do que eu poderia ter imaginado. Os convidados elogiaram não só a qualidade do café e dos quitutes, mas principalmente o atendimento caloroso da equipe. Vários empresários se aproximaram para perguntar sobre possíveis parcerias ou expansões das cafeterias para suas cidades. Um grupo de investidores demonstrou interesse em franquear o conceito para outros estados. Durante o discurso de abertura, Eduardo mencionou como pequenos negócios autênticos eram fundamentais para construir comunidades mais fortes e citou nossa parceria como exemplo de como investimentos responsáveis podiam gerar impacto real. A diferença entre um negócio que funciona e um que transforma, ele disse, está na paixão genuína das pessoas que estão por trás dele. Quando ele me chamou no palco para falar sobre o projeto das cafeterias comunitárias, eu senti uma mistura de orgulho e gratidão que foi difícil de controlar. Ali estava eu, a filha que só servia café, sendo apresentada como exemplo de empreendedorismo inovador para uma plateia de gente que eu costumava achar inalcançável. Sara estava na primeira fila, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Minha mãe, que finalmente tinha entendido a dimensão do que eu construí, não parava de sorrir. Depois do evento, enquanto a equipe desmontava o serviço, Eduardo se aproximou com uma expressão pensativa. Tenho uma confissão a fazer, ele disse. Sobre o quê? Sobre como eu conheci sua cafeteria. Não foi por acaso. Ele pausou, como se estivesse escolhendo as palavras. Sara me falou sobre você antes mesmo de eu pisar lá pela primeira vez. Meu estômago deu um nó. Como assim? Ela veio ao meu escritório uns 6 meses antes daquele dia. Estava tentando conseguir um contrato novo e durante a conversa mencionou que tinha uma irmã que tinha desistido da vida para servir café. A maneira como ela falou
meio desdenhosa, meio preocupada, me deixou curioso. Eduardo sorriu. Decidi conhecer o lugar por mim mesmo. E descobri que você tinha construído exatamente o tipo de negócio que eu valorizo. Autêntico, focado na comunidade, sustentável. A revelação me deixou zonza. Então você já sabia sobre nossa relação familiar quando ofereceu a parceria? Sabia, mas isso não influenciou minha decisão empresarial. Eu ofereci a parceria porque você merecia, não por causa da Sara. Ele pausou. Na verdade, o comportamento dela me fez questionar se queria continuar fazendo negócios com pessoas que desprezam o próprio sangue. Essa revelação mudou minha perspectiva sobre tudo o que tinha acontecido. Saber que Sara, sem querer, tinha sido responsável por me conectar com Eduardo foi ironicamente perfeito. Ela, que sempre me subestimou, acabou sendo o instrumento da minha maior oportunidade profissional. Mas o mais importante era que Eduardo tinha escolhido trabalhar comigo baseado no mérito do meu trabalho, não em pena ou manipulação familiar. Quando contei para Sara sobre a confissão do Eduardo, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu me lembro dessa conversa, ela disse finalmente. Eu estava tentando impressionar ele falando sobre como bem-sucedida eu era, em comparação com minha família. Ela riu sem humor. Acabei fazendo exatamente o oposto. Conversamos sobre como nossas percepções sobre sucesso e fracasso tinham mudado durante esses anos. Sara admitiu que sempre teve inveja da minha capacidade de ser feliz com coisas simples, mesmo quando ela interpretava isso como falta de ambição. Você sempre soube quem era, ela disse. Eu passei anos tentando ser quem eu achava que deveria ser. Hoje, quando clientes novos perguntam como começou tudo isso, eu sempre conto a história completa. Como uma humilhação familiar se transformou na melhor coisa que já me aconteceu. Como descobri que ter alma num negócio vale mais que qualquer título ou diploma. Como aprendi que às vezes as pessoas entram na nossa vida exatamente quando precisamos delas. As 6 cafeterias continuam crescendo, cada uma desenvolvendo sua própria personalidade, enquanto mantém os valores fundamentais que sempre me guiaram. Eduardo e eu estamos planejando expandir para mais 2 cidades no próximo ano, e recebemos propostas para levar o conceito para outros estados. Sara se tornou nossa consultora jurídica oficial, ajudando outros pequenos empreendedores a estruturar seus negócios de forma sólida. Ela nunca mais fez um comentário depreciativo sobre meu trabalho. Pelo contrário, me inclui como referência sempre que fala sobre empreendedorismo feminino. Minha mãe virou minha maior fã, sempre trazendo amigas para conhecer as cafeterias da minha filha. Meu pai, que sempre foi mais reservado com elogios, me disse recentemente que está orgulhoso da mulher que me tornei. Mas o que mais me orgulha não são os números do negócio ou o reconhecimento público. É saber que criei empregos para mais de 50 pessoas, que ofereço um espaço acolhedor para centenas de clientes todos os dias, que ajudei a revitalizar comunidades em 4 cidades diferentes. É saber que quando Eduardo fala sobre negócios autênticos, ele usa meu trabalho como exemplo. É ver Sara feliz numa carreira que faz sentido para ela. É ter uma família que finalmente entendeu que sucesso não tem uma fórmula única.